Uma das coisas que eu escuto bastante rádio, e eu escuto o Reinaldo Azevedo, por exemplo, falar bastante que não tem nenhuma prova contra o Lula, cara. Tem que abrir os processos e olhar. E lá você tem sentenças que explicam muito bem o que aconteceu. Qual que é o sentido? Qual é o sentido, Igor? De você ter uma reforma no sítio feito por uma empreiteira. Quantas empreiteiras do porte da OAS você vê indo fazer uma reforma num sítio? Quantas empreiteiras do porte de uma OAS você vê indo fazer uma reforma e pagando, sei lá, a cozinha de um apartamento para alguém? Essas empreiteiras, elas fazem estrada, elas fazem ponte, elas fazem refinaria. Elas não fazem elevador. Exatamente, ela não pendura quadro na parede, ela não faz cozinha. É tipo chamar um elefante para esmagar a formiga, né? Exato. Qual que é a explicação alternativa que você me dá para isso? Não existe explicação alternativa. E mais, qual é a razão para um diretor da Petrobras dar dinheiro, segundo as acusações, segundo as evidências estão lá, para Vacari? Qual é a razão para Vacari poder mandar? Vacari não tinha um cargo no executivo. Vacari deu uma estrutura partidária. Por que Vacari tinha poder de mando num diretor da Petrobras? Cara, é 2 mais 2, cara. Então, quando você olha a realidade, você olha como funcionou e você olha onde foi parar o dinheiro, você precisa lembrar que o ex-presidente Lula ele foi condenado não por triplex e não por sítio apenas. Ele foi condenado por esquema de corrupção da Petrobras, envolvendo dezenas de milhões de reais. Não foi 1 milhão e pouco do triplex e 1 milhão e pouco do sítio. Foi muito mais que isso. Depois você vê ainda outro caso do Instituto Lula, mas que ainda estava pendente de julgamento. E agora tudo isso foi anulado pelo Supremo. As investigações vão ter que recomeçar do zero. Provavelmente vão dar em prescrição se chegarem em algum lugar. Agora, e eu preciso ressaltar sempre que eu falo sobre qualquer caso específico. Coisas não foram destruídas já e já era. Esse é o problema. Quando você anula, você não consegue reproduzir as provas. Por quê? Porque você não tem como refazer uma busca e apreensão feita 5 anos atrás para aprender as mesmas coisas. Não vão estar lá. Então essas provas vão pro ralo. Exatamente. Eles anularam, eles garantiram impunidade, mas eles não inocentaram, né? Ninguém julgou ele inocente, ninguém apontou inocente. Sim, claro. Mas é que tipo ele nunca mais vai ser preso. Por isso, provavelmente. Muito provavelmente. 99% não vai ser preso. Mas sempre que eu faço esses comentários sobre casos individuais, eu preciso ressaltar, isso vale para toda a nossa entrevista, que a última palavra é sempre da justiça, toda pessoa é presumida inocente até a última recurso, da última decisão, no último tribunal, e que eu não estou imputando culpa a ninguém. A pessoa é julgada pela justiça. Eu vi ele falando lá. Eu acho que ele é a alma mais honesta que já existiu. Eu vi ele falando. É verdade, eu acho. Então, são coisas escandalosas mesmo, o lance da Atibaia, do Black, que nem ele fala. Mas eu entendo o argumento, se for do Reinaldo Azevedo, eu não acompanho tanto, mas tipo, se for argumento assim, as provas não são ultra fortes, não tem nenhum ligando o Lula exatamente com o esquema de propina. Tipo, não, exatamente, eu não vejo, assim, pelo menos. Eu vejo você ligando assim, ó, o Lula é um cara que foi beneficiado por empresas que estavam ligadas... Alguma ligação tinha, mas não tem ali um bagulho assim... Não tem, tipo, o Lula mandou trocar um dirigente da Petrobras por causa... E eu tenho uma gravação de alguém falando, com o Lula falando, é pra trocar o cara da Petrobras. Você não tem isso. Você não tem esse tipo de prova, entendeu? Tá, olha só. Eu vou falar de outro caso de corrupção para aí você entender isso um pouco melhor. Corrupto não passa recibo, a não ser que ele colabore. Claro. Corrupto não vai passar recibo. Então, tinha um caso de auditores fiscais. Os auditores fiscais, eles ligavam para os empresários e eles ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando. E nessas ligações, eles combinavam de encontrar os empresários em supermercados, em lojas de imóveis, em outros lugares, e falavam, vamos lá ver umas lajotas? Eu preciso entregar lajotas. E eles conversavam sobre coisas banais que eles iam fazer, ligando o telefone público e usando o codinome. Então é como, sei lá, se o nome de uma fosse, sei lá, Juliana, vou usar um nome fictício, e ela usasse o nome Ana, tá? Então essas pessoas, elas usavam codinomes, ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando, combinando encontros em lugares inusuais. Aí a gente foi olhar os autos de infração feitos pelos auditores. E o que você encontrava? Você encontrava falhas crassas e uma subtributação, uma tributação menor do que a devida. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? Erraram? Foram bonzinhos com os empresários? E quais é a explicação para aquelas entregas de lajotas em supermercados, etc., encontros obscuros, ligação, uso de codinomes? Deltan, mas você não tem entrega de propina na conta. Você não tem o pagamento da propina na conta da pessoa.
você não tem o pagamento de propina da conta, mas não existe uma explicação ali que explique tudo isso que não seja a corrupção daqueles auditores, que usavam codinomes, que ligavam de telefones públicos e que cometeram vários atos irregulares ao longo daquela fiscalização. Então, várias vezes na corrupção você não vai ter o recibo, você tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de provas indiciárias. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais brasileiros é uníssono, é uniforme no sentido de dizer que quando você tem um conjunto de indícios, de provas indiciárias, isso pode levar a uma convicção, a uma formação de opinião mais forte, para além de uma dúvida razoável, e você condenar alguém. E quem entendeu isso em relação ao caso Lula, né, que depois veio a ser anulado, mas quem entendeu isso não foi Deltan, foram 15 a 20 procuradores da República que formularam as acusações. Mas foi um juiz que julgou esse caso. Mais, foram 3 desembargadores independentes que revisaram esse caso. E mais, foram 4 ministros do STJ, vários deles colocados pela gestão do PT lá. Então, não é uma análise individual. Eles olharam o processo, olharam o conjunto de provas, pessoas, inclusive, falando que os recursos tinham vinculação, sim, com os esquemas. Então, existia essa ligação de delatores. Existia. Mas se essas pessoas não falassem, você apagaria o que aconteceu? Não apagaria. Não, agora, tinha pessoas falando. O meu argumento não é que eu acredito que o cara é inocente. O meu argumento é, tipo, eu acho que existem provas que seriam muito mais fortes do que a gente tem exatamente contra o Lula, entendeu? A gente tem provas, mas você não tem uma prova que coloque ele como cabeça da parada. Tem? Eu não sei. Se você entender como funcionava esse esquema, mas é muito da quem colocava os diretores da Petrobras? É claro, exatamente, você precisa da conjuntura para você entender. Claro, e por isso que a gente explicou a conjuntura. Não, eu entendo. Mas... Quando você fala de lavagem de dinheiro, de crimes complexos como corrupção, não é simples. Não é simples. Você vê as lavagens de dinheiro feitas, gente, em nome do offshore, transações lá no exterior, de conta para conta. De um jeito que ia ficar muito difícil de pegar. Sim, exato, mas, exemplo, ninguém faz para ser pego. Mas então se tivesse uma conta do Lula na Suíça, do Lula, seria, tipo, mas é que aí ele tinha que ser muito burro. Teria que ser muito burro.